100% público, ele está deixando muito a desejar. E se eu fosse o prefeito de Toledo, um camarada desse já estaria na rua faz tempo. Assim como o diretor superintendente, que nesse ofício mesmo, coloca aqui, não será aceito correspondência sem protocolo nem por e-mail. Isso em plena época da informação, na era da informação, como quando todos, né, querem ter acesso. Inclusive juízes estão dando sentenças. Exato. Por e-mail. O próprio prefeito, no site da prefeitura tem um link, fala direto com o prefeito, é um link que tem lá, né? Então ele não segue orientação nem do próprio chefe dele, que aceita e-mail, enfim, né? Eu mesmo já enviei o próprio e-mail para o prefeito via esse link e fui atendido, né? Então, com que direito o diretor superintendente da Endur coloca que não será aceito correspondência sem protocolo nem por e-mail? Tem duas possibilidades: ou ele aplica isso aí para a comunidade inteira, estará sendo um retrocesso monstruoso, que ninguém poderá enviar e-mail para a empresa, a não ser que você vá lá protocolar na Endur, né? Já pensou você morar em Curitiba e ter que vir protocolar na Endur aqui, senão ele não vai ler, não vai aceitar? Ou ele está reduzindo isso, restringindo ao sindicato, isso será uma discriminação monstruosa, né? Passível, inclusive, da gente denunciá-lo, né, como prática antissindical. Imagina, a gente está na era da informação e não é aceitável que a empresa proíba envio de e-mails, né? Imagina, burocracia em excesso e burocracia inútil, né? Eu só gostaria de acrescentar o seguinte, que ao nosso modo de ver, é uma forma de prejudicar o trabalho do sindicato. Porque você veja, dentro dos nossos pedidos aqui, da nossa pauta, nós pedimos uma liberação de um membro da direção do sindicato. E mais uma vez é negado. Disseram para nós, não, o pessoal do Sindicerto são mais de 2.000 funcionários, mas nós já estamos chegando a 200. Nós temos que cumprir o horário dentro da empresa. E proporcionalmente, né? Vocês também são grandes. Nós temos que cumprir o horário na empresa, nós temos a vida particular da gente e ainda temos que correr atrás do sindicato. E cada vez está acontecendo mais coisas, como, por exemplo, daqui a pouco eu acho que nós vamos citar, sobre o corte de insalubridade, que nós temos que correr atrás de sindicato, de advogados, nós temos que correr atrás do pessoal fazer reunião para fazer o levantamento, ou seja, é um tempo que a gente poderia estar tirando da nossa vida privada e dando para o sindicato. Se tivesse pelo menos uma pessoa cedida, como foi o nosso pedido, uma pessoa cedida, eu acho que o nosso trabalho seria bem facilitado, né? Bom, Luiz Carlos, essa questão da insalubridade também foi tema discutido superficialmente por mim, há mais ou menos aqui umas 2 semanas, e vocês hoje estão aqui para nos auxiliar e explicar melhor. Eu legalmente ainda, entendo que se foi dado, se foi concedido, é preciso ser mantido. Não tem como você de uma hora para outra tirar isso do funcionário, do trabalhador, mesmo que não esteja no chamado acordo coletivo de trabalho, né, ou na convenção do trabalho, né? O deu, está dado, tem que cumprir. Depois você retira, fica ruim para o empregador. Como é que está essa situação? Vocês conversaram com o Zequinha, conversaram com o departamento jurídico? Me fale sobre isso. Então, dia 22 do 2, né, a gente teve essa primeira reunião e a gente tocou nesse ponto aí, né, e o diretor é intransigente em relação a isso. Ele tem uma instituição em Toledo que faz os laudos técnicos, os peritos fazem esses laudos por setores, e o perito deu que, em a maioria dos casos, o funcionário não teria direito a essa salubridade, né. Mas note que, por exemplo, nós colocamos no nosso site, lá no nosso blog, que tem um caso interessante, que é 2 funcionários que trabalham com a mesma máquina, com os mesmos produtos inflamáveis, né? E um ganhou direito à insalubridade e o outro não. Qual é o critério usado para dar esse laudo diferente entre um e outro, né? Então, por esses e outros motivos, a gente vai fazer essa reunião dia 13, né? Para fazer um levantamento até, né? Porque a gente tem ouvido mais assim, né, de boca a boca, enfim, e não tem nada oficial. Então a gente vai fazer um levantamento de setor por setor para ter um conhecimento de condição, né? E na sequência a gente vai procurar orientação jurídica para, se for viável, a gente mover uma ação, né? Com o sindicato representando coletivamente os associados ao mesmo, né? Eu tenho a impressão que vocês entrando na justiça, vocês podem lograr êxito, isso aí é uma vaga impressão. É que burocraticamente eles, em tese, poderiam fazer isso, porque se eliminar os riscos da insalubridade, né, se você fornecer EPI adequado, mas no caso específico que eu citei, os 2 continuam nas mesmas condições, e um vai estar recebendo e o outro foi cortado, né? É uma injustiça. Incoerência, né? Incoerência grande. Outra coisa, recebi dia desse uma ligação, e até depois o cidadão voltou a manter contato comigo, e até disse que foi chamado a atenção, porque
deduziram, né, que ele que me ligou, ele que manteve contato, e é o presidente da CIPA, né, diretor da CIPA, né, e ele estava bravo porque não tinha material, bravo não, estava indignado porque não tinha material adequado para trabalhar, material de proteção. Essa situação foi resolvida? Então, essa situação é relacionada às EPIs. A gente conversou com o Marco Pereira, que é o diretor técnico, superintendente não, é administrativo, aliás. E ele ficou de ver isso aí. Diz ele que foi licitado e que estava atrasada a licitação, né? Você tocou num ponto interessante até, que é, tipo, identificar o funcionário que denunciou e querer perseguir, digamos assim, absurdo, né? Isso. Então, foi bom você ter dado esse gancho, que é o seguinte, esse dia eu li até na internet, e também conversei com o vereador na Câmara, que teria casos de assédio moral, né, perseguição, enfim, na Endur, mas que isso não chegou oficialmente até a gente. Então, nós solicitamos que o funcionário prejudicado que, né, venha até nós, dê o nome para a gente recolher o depoimento, enfim, e se for necessário levar ao Ministério Público, né, fazer a denúncia formal. Absurdo. Porque sem um perseguido a gente não pode fazer nada, né, porque eu não posso vir aqui levianamente acusar a empresa. Mas tendo o nome da pessoa, tendo o funcionário, a gente tranquilamente vai levar isso até as últimas consequências, né. Então, se cada funcionário agora que estiver ouvindo nos diversos setores da Endur, se está sendo perseguido no seu local de trabalho, se está sendo assediado, que entre em contato, né. Pode ligar diretamente para mim no 99265375, que a gente vai, né, pegar os dados, enfim, e levar primeiramente ao conhecimento da empresa, e se não for tomado nenhuma atitude, a gente vai levar outros caminhos, né, denunciar na imprensa e no Ministério Público, se necessário, né. 7h55, estamos conversando com diretores do Sintraep, o sindicato ligado à Endur, o Luiz Carlos e o André. Duas outras observações, né, nesta manhã. Uma questão delas se refere a desvio de funções. Existem pessoas trabalhando fora da função, presidente, dentro da Endur? Tem vários. Tem vários casos? Aí é pago uma equiparação salarial com o cargo que ele está exercendo. Mas não é só essa questão da equiparação, né? O fato é que o cidadão é especializado, digamos assim, de maneira aleatória, vou citar aqui, o cidadão sabe fazer asfalto, de repente ele tem que ir lá plantar flores, né? Não é a área dele, né? Não, ele não é obrigado a ir se ele não quiser, né? Sim, mas... ele não é obrigado a ir, e se tem a vaga, eles viram fazer concurso para suprir aquela vaga, né? É deficiente. Tem bastante casos de desvio de funções na Endur, né? E que eles querem corrigir isso aí, mas até hoje não foi viável ainda, né? Voltando ao superintendente, eu entendo que tanto ele quanto o jurídico estão emperrando muito as nossas negociações do ano de 2010, né? Esse acordo de 2010-2011 está emperrado. Principalmente eu atribuo a essas duas figuras na Endur, né? Mas por quê? O Zequinha voltou há pouco tempo, ele entende que não deve ser assim, ele está tratando a Endur como uma empresa privada, uma empresa particular dele. Nós estamos numa empresa 100% pública, ele tem que entender isso. Se ele teve uma dificuldade de formação na época dele, por exemplo, quando ele se formou no nível superior, ele não pode querer castigar o resto dos funcionários, como ele alegou que ele teve dificuldades, né? Inicialmente. E nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, ele está hoje com a ferramenta na mão para facilitar para todos os funcionários, ele é intransigente. Aliás, a reunião, não sei se o André chegou a tocar, a reunião do dia 22/2, na minha visão, foi mais uma reunião de imposição do que de negociação. Porque o que tem uma reunião de negociação? Tem que ter uma margem negociável, certo? Claro. Não teve essa margem negociável. Ele veio conversar. A primeira coisa que ele falou é que veio conversar já da administração pública. Ou seja, ele está fazendo mera figuração na Endur, tanto ele quanto os outros 4 diretores que estão com ele. Então, se está fazendo mera figuração, que, né, assistindo o cargo de direção e que a prefeitura comande tudo de uma vez, né? Se ele não tiver autonomia para negociar um acordo coletivo, né? Mas sem o aval dos candidatos. Então, essa reunião foi uma reunião mais de imposição do que de negociação. Então, não há uma margem negociável. Eu não vou iludir os funcionários que está bem emperrado, e por essas atitudes que empenham na época de negociação, o cara cortar a insalubridade, outro proibir envio de e-mails, mais um proibir progressão de funcionário por estudo, ou mandar protocolar o já protocolado, né? Então, eu, no lugar do prefeito, demitiria essas duas figuras, tanto o jurídico quanto o superintendente, e chamaria a gente de competência na área administrativa, porque o Zequinha, ele nem gosta que se chame ele de Zequinha, mas todo mundo chama ele assim. Mas né? Então, ele pode ser, eu repito, mesmo no caso do Gilmar Paludo, ele pode ser um engenheiro razoável lá fora, enfim, mas para a empresa pública, 100% pública, que lida com o povo, né, que precisa inclusive suprir essa carência de 25 anos, ele está desejando muito, está deixando muito a desejar, né.